Olá, tudo bem? Como vai? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. O Papa Francisco faleceu hoje, nesse domingo, em Roma. Um homem com grande história dentro da Igreja Católica. Vamos fazer a leitura agora, que está aqui no G1, que está aqui nessa plataforma. Eu espero que não seja fake news, né? Aqui está a imagem do Papa Francisco. E vamos fazer a leitura, né? Meus pismos à família católica, aos católicos e à família do Papa Francisco, né? Então a matéria aqui do G1 diz: lutou para mudar a igreja. Como que o Papa lutou para mudar essa igreja? Que, desculpa, estou mexendo aqui, me posicionando aqui. Como que o Papa lutou para mudar uma igreja que durante anos e anos e anos sempre teve uma história de manipulação social, sempre teve uma história de controle dos seus membros, né? A Igreja Católica, ela é símbolo da religiosidade, ela é símbolo do tradicionalismo e é símbolo também da crueldade. Né? Se formos pegar a história da igreja, pegaremos a história de assassinatos, a história de torturas, que são localizados aí em cima da Santa Inquisição. Né? Mas vamos falar sobre a história desse homem que tentou trazer inovação para a Igreja Católica. Não é? Então lutou para mudar a igreja. Primeiro, o pontífice latino-americano deixa legado de tolerância e diálogo. Promoveu reformas importantes, acolheu minorias e priorizou os pobres, que é o papel da igreja, não é? Tolerância é algo que nós precisamos ter, é algo que falta muito, não é? E eu percebo que a cada dia que passa, a tolerância tem se perdido em nas nossas relações, no nosso cotidiano. Por exemplo, eu estou fazendo um novo curso, estou quase terminando, e é um curso que eu percebo o quanto as pessoas são intolerantes, o quanto a coordenadora de curso é intolerante, o quanto os professores são intolerantes, quantos colegas são intolerantes, quanto que a reitora é intolerante, são intolerantes. Não respeitam o direito do outro, são maquiavélicos, invertem tudo. Se falou de dinheiro, muda a expressão, são capazes de matar o outro, de dar uma facada no outro, para garantir o seu poder. E é assim que funciona a humanidade, não é? Nós não estamos preocupados com a doença do outro, nós não estamos preocupados com nada, nós estamos preocupados sempre com os nossos direitos, com os nossos simbolismos. E você jamais, como já falaram para mim, eu não vou ficar a seu favor porque eu vou ficar a favor do outro, porque o outro é rico, porque é uma grande instituição, e é assim que funciona a vida. Né? É a vida da mentira, é a vida da exclusão, é a vida pela falta de respeitabilidade. Não é? E quando diz aqui que promoveu o legado de tolerância e diálogo, é o que nós precisamos ter no nosso cotidiano, nas nossas relações, na nossa vida. Se você não tem tolerância, se você não tem uma relação dialógica com o outro, você não tem nada, você não tem Deus no coração, você não tem nem o diabo no seu coração. Porque até o diabo, eu acho, ele tem uma relação dialógica com o outro, não é? Então aqui a matéria diz que promoveu reformas importantes. Né? Redação G1. Jorge Mário Bergoglio, o Papa Francisco, morreu aos 82 anos. Morreu novo. Podia ter chegado mais. Né? Às 2 horas e 35 minutos, pelo horário de Brasília, 7h35. 7h30 agora, são exatamente 7h36, então ele faleceu pelo horário, faleceu agora, né? Pelo horário de Brasília, 7h35, pelo horário local desta segunda-feira, 21, as informações foram confirmadas pelo Vaticano. O pontífice ocupou o cargo máximo da Igreja Católica por 12 anos. Então, o Papa acabou de falecer. O bispo de Roma, Francisco, retornou à casa do Pai. Toda sua vida foi dedicada ao serviço do Senhor e de sua igreja.
ele nos ensinou a viver os valores do Evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, o que é muito difícil hoje em dia. Amor universal, especialmente em favor dos mais pobres e marginalizados, com imensa gratidão por seu exemplo como verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, recomendamos a alma do Papa Francisco ao infinito amor misericordioso do Deus da comunidade oficial. Francisco foi o primeiro Papa latino-americano da história. Ele também foi o primeiro pontífice da era moderna a assumir o papato após renúncia do seu antecessor e ainda o primeiro jesuíta no posto. À frente da Igreja Católica por quase 12 anos, Francisco foi o Papa número 266 em 13 de março de 2013, durante o segundo dia do conclave para eleger o substituto Bento XVI. Bergoglio foi escolhido como novo líder, inclusive contra a sua própria vontade. Segundo ele mesmo, admitiu relembrar a carreira do Papa mais abaixo. Tem um som aqui. Francisco deixa a liderança espiritual de 1,3 bilhão, né, de católicos no mundo todo. O Papa Francisco, reconhecido pela simplicidade, pela defesa dos pobres, né? Todo mundo se lembra de como foi quando o Papa Francisco foi escolhido, na época daquela expectativa, todos nós aguardando sair a decisão na época do conclave, né? Francisco que chegou ali com um outro olhar, foi o primeiro pontífice, inclusive, que chegou ali, assumiu a igreja com um outro papa que estava deixando o papado, mas que estava ali. Temos as imagens aí que você vai acompanhando com a gente, né? Realmente uma história, Papa Francisco que trouxe mudanças importantes para a Igreja Católica, né, durante todo o seu papado. Temos imagens aí agora dele, dos momentos que ele teve com os fiéis, os encontros, as viagens, as visitas. Um homem muito humilde, né, 88 anos, argentino, né, primeiro latino-americano a liderar a igreja ali, o Vaticano. Agora temos imagens aí já do Papa ontem na Praça São Pedro. Ali milhares e milhares de fiéis que foram no domingo de Páscoa ali acompanhar. Aí já imagens dele bastante debilitado, cadeira de rodas. Francisco que ficou internado por um período longo ali, de praticamente 2 meses, né, no hospital, se recuperando, batalhando contra uma pneumonia dupla, uma pneumonia nos 2 pulmões. Francisco realmente deixa um legado para a igreja, um legado para os fiéis. Ontem, inclusive, durante a sua fala ali, ele arrancou aplausos da multidão, dos fiéis. Olha quanta gente estava ali na Praça São Pedro. Agora são imagens, né, de arquivo que estamos vendo aí também do Papa, quando ele ainda estava, né, ali com a saúde plena, firme, né, fazendo as suas viagens mundo afora, levando a palavra e a mensagem e o que ele pensava sobre a igreja, a ideia de como comandar, né, a Igreja Católica. Né? Papa Francisco, pois tristeza nesse dia 21, um feriado prolongado, né? Hoje dia de Tiradentes, 5h16 da manhã. A gente não gostaria de levar uma notícia dessa, né, para você que está com a gente acompanhando aí. Papa Francisco que promoveu essas reformas importantes na igreja. Nós temos uma reportagem agora completa para falar um pouco mais. Bom, como a matéria já está dizendo aí, vamos fazer mais algumas leituras, né? A primeira hospitalização foi no início de fevereiro. Nos dias seguintes, o Papa começou a ter dificuldade para discursar durante audiências religiosas. Ele admitiu publicamente que estava com dificuldade respiratória e chegou a pedir para um auxiliar fazer a leitura do sermão. No dia 14 de fevereiro, o Papa foi internado no Hospital Agostino Gemelli para fazer exames e tratar a bronquite. Mesmo hospitalizado, ele continuou participando de algumas atividades religiosas. No domingo 16, ele pediu desculpas por faltar a oração semanal com fiéis na Praça de São Bento, né?
Já na segunda-feira 17, o Vaticano informou que Francisco estava com uma infecção causada por um ou mais micro-organismos com bactérias, vírus ou fungos. O quadro de saúde do Papa foi descrito como completo. No dia seguinte, em um novo boletim, o Vaticano anunciou que o pontífice estava com uma pneumonia bilateral, bilateral. Bilateral. A infecção é mais grave do que uma pneumonia comum, já que pode prejudicar a respiração e circulação do oxigênio pelo organismo de uma forma geral. Será que o Papa foi envenenado? Enfim, eu estou imaginando, porque é um poder muito grande, não é? Não é apenas fé, não é apenas religiosidade, é o poder que o Papa tem sobre o mundo, não é? Mesmo que ele tenha 88 anos, enfim, mas... enfim. Até a publicação dessa reportagem, o Vaticano não havia dado detalhes sobre o funeral do Papa Francisco. A Igreja Católica deve se reunir nas próximas semanas para decidir quem será o novo Papa. Os desafios do papato de Francisco. Apesar de ter sido eleito contra a própria vontade, ele não queria. A carreira de Francisco no catolicismo foi uma escolha própria do argentino. Formado em ciências químicas e professor de literatura, o religioso, filho de imigrantes italianos, acabou optando por se dedicar aos estudos eclesiásticos. Seu perfil jovial e descontraído, ele gostava de fazer piadas e brincadeiras, o tornou uma opção popular entre os colegas cardeais e uma escolha, antes de mais nada, conjuntural. A Igreja Católica vive então um dos seus momentos mais delicados. A popularidade em baixa e os escândalos de pedofilia envolvendo padres em todo o mundo são apenas alguns dos desafios que o pontifício, que o Papa enfrentaria durante seu papado. É um absurdo, né? A igreja, com essa história de pedofilia, com essa história de crueldade, não é? Como que você vai para a igreja sabendo que você pode encontrar um padre que é pedófilo? É claro que toda regra tem exceção, não é? Nós vivemos num mundo de crueldade, num mundo de sofrimento, em que ninguém quer acolher ninguém quer ajudar alguém, e você vai para uma igreja para tentar amenizar seu sofrimento, lá você encontra um padre tarado, um padre pedófilo, né? Não só o padre, mas como os outros religiosos aí também, né? Essas pessoas precisam ser punidas porque elas estão se aproveitando do sofrimento, enganando, mentindo. Esse é o pior canalha que existe, né? Uma pessoa que se apropria do sofrimento do outro. A modernidade também levou Francisco a lidar com outros assuntos delicados para a igreja, como os direitos do LGBTQIA+, e o sexismo. Ele foi elogiado por avanços como de permitir bênçãos de padres a casais do mesmo sexo, colocar mulheres em cargos mais altos no Vaticano e permitir que elas votassem no Sinódromo dos Bispos, a reunião em que bispos debatem e decidem questões ideológicas e regimentos internos. Mas também foi criticado por avançar menos do que o esperado na questão feminina. Francisco terminou seu papado sem permitir sacerdotes do sexo feminino, reivindicação histórica de parte das católicas. O Papa defendia que apenas cristãos do sexo masculino poderiam ser ordenados para o sacerdócio, usando como base a premissa da Igreja Católica de que Jesus escolheu os homens como apóstolos, uma igreja machista, não é? Discurso político e combate à pobreza. O Papa também ficou marcado por discursos políticos durante sermões. Não poupou críticas a líderes do países em guerra, como o russo Vladimir Putin e israelense Benjamin, e também apontou o dedo para a União Europeia ao citar a crise dos refugiados que começou durante o seu papado em 2015.
em uma das imagens mais impressionantes e sem precedentes na Igreja Católica, rezou sozinho na sempre lotada Papa São Pedro no Vaticano, quando o Covid-19 se espalhou pelo mundo e fez vários países decretarem quarentena. Mas o combate à pobreza sempre foi sua prioridade. Ao ser apontado como Papa, ele escolheu o nome de seu título em homenagem a São Francisco de Assis, protetor dos pobres. O lema de seu papado foi miserando Atiaque aligendo. Olhou, eu acho que é isso, talvez esteja pronunciando errado, me desculpa. Olhou e com misericórdia escolheu em português. A reforma da Igreja Católica também foi outra marca do papado de Francisco. Ele iniciou um processo de reforma das escrituras da Cúria, que é o governo do Vaticano, com atenção especial para a parte econômica e financeira. Estou indo em frente, disse ele na ocasião, contrariando declarações mais melancólicas feitas antes disso. Enfim, Papa Francisco se foi, nós queremos saber quem vai ser o novo Papa. Será que um brasileiro será o Papa? Seria importante para o Brasil ter um padre brasileiro, né? Um religioso brasileiro em frente do Papa, né? Virar Papa em frente à Igreja Católica, né? Enfim, em meio a uma história triste da Igreja Católica, de sofrimento, de massacres, de tristeza, de pedofilia, nós temos também uma igreja irmã, uma igreja política, uma igreja que se preocupa com os pobres, e nós não podemos generalizar. A presença da Igreja Católica, ou de qualquer igreja, seja católica, seja evangélica, seja de qualquer congregação, seja um budista, seja um bandista, seja do candomblé, seja espírita, ela é importante na sociedade desde que ela entenda qual é o seu papel social. A igreja ela tem que servir, as manifestações religiosas elas precisam contribuir, ajudar o povo que sofre. Nós que estamos sofrendo por algum motivo, por alguma situação, nós precisamos ser acolhidos pelos símbolos religiosos. Uma sociedade em sofrimento, uma sociedade angustiada, uma sociedade que sofre, perdendo o seu direito de ir e vir pela violência, pela crise política, pela corrupção espalhada pelo Brasil, pelas guerras, pelos refugiados, pelo sofrimento, pela falta de respeitabilidade das pessoas, não é? Pela uma justiça que não consegue perceber o direito do outro, pelos empresários que querem ficar mais ricos e que não reconhecem o direito do outro, pelo cinismo, pela mentira, pela desgraça que está espalhada pela nossa sociedade. Então o papel da religiosidade é esse, de tentar amenizar esses sofrimentos. Vá em paz, Papa Francisco, que Deus te abençoe e vamos esperar quem será o novo Papa que possa comandar. Estamos na torcida que um Papa brasileiro, né, que um padre brasileiro assuma o Vaticano. Compartilhe, se inscreva. Meu nome é Giovanni Braga, até mais, obrigado.